Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria, meus irmãos, nos unirmos pela graça de Deus, na presença do Senhor, para formarmos essa comunhão com a Palavra de Deus. É importante que nós percebamos que a Palavra de Deus é um dos nossos pontos de encontro. Nós nos encontramos na Palavra. A Palavra é um ponto de encontro daqueles que amam a Jesus, que amam o Senhor e que amam a Palavra. Você, quando se debruça sobre a Palavra, eu, quando me coloco também diante da Palavra, cada um, independente de onde esteja, quando abre a Palavra e começa a mergulhar nessa Palavra, nós estamos nos encontrando no mesmo sentido, porque quem inspirou esta Palavra foi o mesmo Espírito que nos inspira. Então ele nos une em um só corpo a partir da Palavra. E, por isso, o projeto Semear tem esse objetivo de levar até você uma reflexão a respeito da Palavra, para que nós possamos nos encontrar, sempre que possível, em torno da Palavra. Então sinta-se unido a mim, nos unimos para refletirmos a respeito da Palavra. E nós estamos refletindo a respeito do seguimento de Jesus. E já estamos numa fase um tanto quanto avançada, olhando um pouco para a necessidade de imitarmos o Senhor Jesus. Nunca seremos iguais a Ele, claro, sem sombra de dúvida. Mas isso não nos impede de buscarmos ser o mais próximos possível dele, imitando todas as suas ações, as suas palavras, as suas atitudes, os seus sentimentos. E hoje, para nós refletirmos um pouco, e é bom que se diga, a gente está demorando bastante nessa praticamente primeira questão. Vejam, já são mais de 20 reflexões e nós ainda estamos no chamado, que nós dividimos em 3 pilares, ainda estamos no 3º pilar e é necessário que a gente se debruce sobre isso para entender bem aquilo que o Senhor quer falar conosco. Considerando que este chamado é exigente, considerando que é necessário entendermos bem as exigências que o Senhor nos faz, nós estamos refletindo demoradamente para que todos fiquem conscientes e entendamos o amor de Deus nessas exigências. Bom, hoje nós vamos olhar, estamos vendo essa necessidade de imitarmos. Já vimos um pouco sobre a humildade, já vimos um pouco a respeito da fidelidade, da perseverança, do ser e não apenas parecer. Agora, exatamente descendo mais, aprofundando mais nessa questão do ser, nós vamos refletir um pouquinho da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 20 até o 28. Bom, nós vamos pegar apenas os versículos 24 a 28, mas a história começa lá no versículo 20, quando aquela mãe se aproxima de Jesus pedindo que ele conceda para os seus 2 filhos os lugares ao seu lado, né? Um à direita e outro à esquerda. Bom, a gente pode até observar ou ponderar que esse é o papel da mãe. A mãe não fez nada mais, nada além daquilo que lhe compete como mãe, rezar e pedir que os seus filhos sejam participantes da glória e do reinado de Jesus. Acredito que até aí nada demais. O problema não está no pedido que a mãe fez, apesar de Jesus ter dado uma resposta dizendo que não compete a ele, né? Dizendo que ela não sabe o que está pedindo, mas o problema não está aí.
O problema está na reação dos outros 10. Os outros 10, vendo aquele pedido, ficaram furiosos diante da possibilidade. Vamos ler a palavra e depois a gente reflete um pouco. Versículo 24, Mateus 20. Os 10 outros que haviam ouvido tudo indignaram-se contra os 2 irmãos. Veja, os 2 irmãos não têm nada com isso. Foi a mãe que pediu, mas eles ficaram com raiva dos 2 irmãos. Jesus, porém, os chamou e lhes disse: sabeis que os chefes das nações as subjugam e os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por uma multidão. Amados irmãos, é importante nós refletirmos isso. Jesus está nos dizendo aqui que nós não podemos competir por posições. E está claro nesse evangelho que havia uma competição, e uma competição até acirrada entre os 12. E diante da possibilidade de que aqueles 2, ou de que Jesus atendesse a oração daquela mãe e desse esses privilégios àqueles 2, os outros 10 ficaram indignados. Essa é a palavra que o evangelista usa, indignados com os 2. Amados irmãos, nós precisamos aprender essa lição. E aí Jesus, vendo que a situação ficou um tanto quanto difícil, complicada, esquisita, já entra para dar uma lição que nós precisamos aprender. E ele vai dizer: aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Aquele que quer ser o grande, seja o menor, seja o que serve. E Jesus dá o exemplo de serviço. Jesus dá o exemplo de ser o último, mesmo sendo o primeiro, o mestre. Ele dá o exemplo. Amados irmãos, entendamos uma coisa: Jesus não nos chama para que nós sejamos celebridades. Jesus nos chama para que nós sejamos servos. O Senhor não está atrás de celebridades. O Senhor está atrás de servos, verdadeiros servos, pessoas que se colocam a serviço, pessoas que abrem mão das suas pretensões pessoais para servir os irmãos. O discípulo de Jesus precisa entender que o chamado que ele faz para nós é para servir, não para ser servido. E ele conclui dizendo isso: assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida. Se nós queremos verdadeiramente ser discípulos de Jesus, precisamos imitá-lo. E precisamos imitá-lo nessas coisas. Ele veio para servir e dar a vida. Aquele que quer ser seu discípulo precisa também ter a coragem de se colocar a serviço e dar a vida para que as outras pessoas cheguem até Jesus. Amados irmãos, ser discípulo de Jesus não é fácil. Seguir Jesus não é para pessoas que têm pretensões pessoais. Seguir Jesus é para a gente que tem coragem, é para pessoas que realmente se colocam na posição de servos. Amados e queridos irmãos, peçamos ao Espírito Santo que infunda no nosso coração essa necessidade de servir. Isso é fidelidade a Jesus, para que também nós possamos dar a vida como Ele deu, para que também nós possamos lavar os pés como Ele lavou, para que também nós possamos servir os irmãos como ele serviu, para que também nós
não queiramos os primeiros lugares, mas a partir da nossa humildade, sejamos servos para que o reino de Deus aconteça. A exemplo de João Batista, é preciso que eu diminua para que ele cresça. É necessário que nós abramos mão das nossas posições para que Jesus possa assumir a posição de mestre na nossa vida e na vida de todos os irmãos. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo nos dê essa força, essa coragem, essa determinação e essa graça de sermos verdadeiramente seus discípulos, seus imitadores, para que quando nós formos enviados para falar dele, nós o façamos com propriedade, com autoridade, não porque sabemos ou porque somos melhores do que os outros, mas porque aprendemos e porque queremos levar as pessoas até ele. Somos melhores para os outros. Que Deus nos abençoe. Vem Espírito Santo e converte os nossos corações, para que sejamos verdadeiros discípulos do Senhor e Mestre Jesus. Um abraço, até o próximo. Deus abençoe você.